Qual é a primeira? Qual é a primeira? Boa tarde, queridos. Boa tarde. Convido vocês a se colocarem de pé. Vamos exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém.
O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei, com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixa de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, porque é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe Tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está Eu sei, porque é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas Sua sou igreja. filho de Deus. eu vou seguir com fé, Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado que tem, bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, vem do nosso Deus, que o teu reino vem sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, usar essa nação. Deus.
Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, eu clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, eu clamor da igreja que te adora. Você pode declarar nessa tarde que só o Senhor é santo, que só Ele é santo. Você pode declarar com toda a força que é dentro de você. Declare ao Senhor nessa manhã, ok? Amém? Declare com toda a força. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Para essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Para essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia! Obrigado, Senhor. There's nothing worth more that will ever
sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Amém, amém. Dá um abraço aí, umas 37 pessoas ao seu redor. Se você, especialmente alguém que você não abraçou ainda. Vê se tem alguém aí que você não conhece, se apresenta, deseja uma tarde abençoada. Amigo, Deus abençoe. Deus te abençoe. Muito bem, pode sentar se você foi abraçado, se você já abraçou. Sejam bem-vindos a mais um encontro de adoração da igreja de Jesus que se reúne aqui nesse endereço. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco hoje. É um motivo de alegria para nós estarmos celebrando a presença do Senhor. Eu gostaria de enfatizar alguns eventos. Nós teremos hoje uma reunião, 3 horas, depois do nosso encontro, rápida reunião com todas as pessoas envolvidas na renovação de votos, que vai acontecer no mês de maio. Então você que é casado e quer fazer renovação, participar da celebração de renovação, na sala de conferência, lá onde nós temos o café, 3 horas nós vamos nos encontrar lá. Seminário de cura da alma, dias 26 a dia 28. Se você não fez sua inscrição, procure a Gabriela Santos, dá o seu nome para ela e dê também o pagamento de metade do evento. Nós precisamos disso como confirmação. Se você deu o seu nome e não deu para ela a metade do valor, você não está inscrito, não está inscrita. As vagas são muito limitadas, nós temos que manter um número. Nós vamos continuar o trabalho que começou no ano passado. Quem participou deveria participar dessa segunda parte. Nós temos um programa que tem uma continuidade. Nós vamos estar tratando do tema geral orfandade, que vai entrar em questões como abuso, aborto, homossexualismo e algumas outras questões muito delicadas e importantes que você não deveria deixar de tratar. Nós temos lidado com questões tão importantes no nosso dia a dia, às vezes na nossa família, e não temos ferramentas para isso. Então você é convidado a participar desse seminário. Eu peço às crianças que se contenham um pouquinho,
Daqui a pouquinho vocês vão para a classe de vocês e lá as tias cuidam de vocês, como só elas sabem fazer. Nós vamos ter o nosso ofertório agora, em seguida nós vamos orar. Você que está nos visitando, não sinta-se constrangido a participar desse momento. Esse é um momento especial das pessoas que se consideram membros da família espiritual que se reúne aqui nesse lugar. Você que está conosco é nosso convidado, você é livre para participar, você é livre para não participar, não sinta-se de maneira alguma constrangimento com esse momento. Nós vamos realizar com alegria essa dedicação do dízimo, da oferta. Se você tem algum motivo de oração, utilize a última página do boletim, escreva aí, eu gostaria que a igreja orasse por esse assunto na minha vida. Usa a última página do boletim, escreve aí, traz até aqui e coloca na bandeja, nesse momento que nós vamos ter do ofertório. Se você tem qualquer tipo de comunicação, faça isso também nesse momento. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Você pode declarar comigo? Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Ele é o nosso Deus, o Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, saiba que você não está só, meu irmão. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível, Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Você crê mesmo que o nosso Deus é o Deus do impossível? Eu tenho experimentado em alguns momentos da minha vida o impossível de Deus.
Quando tudo diz que não, quando não tem luz no fundo do túnel, Deus entra em cena e faz o impossível. E eu gostaria que nós orássemos nesse momento pelo nosso irmão Célio. Quem não conhece o Célio, eu convivo com ele há cerca de 18 anos. Quando ele chegou do Brasil, veio para cá, e nos últimos anos ele tem servido em nossa igreja. Ele é casado com a Leidiane, que é membro da nossa igreja, e ele serve no Ministério de Música. E nessa semana, na quarta-feira, ele foi para o hospital com um mal-estar, e daquele dia até hoje o quadro dele tem se agravado. Ele está agora internado lá em Baltimore, numa unidade de terapia intensiva, o grau mais elevado daquela unidade. Não existe nada para ser feito além do que está sendo feito ali naquele momento. Situação extremamente delicada. Eu creio que no tempo que eu tenho lidado com o trabalho dessa igreja e antes, eu nunca estive diante de uma situação tão delicada como essa agora. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa é uma obra para o Deus do impossível. Humanamente falando, ele está nas mãos dos melhores médicos que poderia estar. Da medicina, do medicamento, que até agora não tem dado jeito. Sem dúvida alguma, essa é uma obra, esse é um trabalho para o Deus do impossível. Por isso que eu gostaria de convidar você que crê no Deus do impossível, quero pedir a cada pai que, por favor, tome a sua criança agora. Se você está responsável por alguma criança que não seja sua, toma a sua criança. Vamos ter um tempo especial de clamor e de oração a Deus e vamos orar por esse motivo específico. Nós estamos orando como igreja, tem pessoas no mundo orando por esse assunto e nós vamos orar agora, nós vamos separar um tempo aqui da nossa reunião de domingo para orar. A minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, por todos os povos. E o desejo de Deus é que nós oremos acima de tudo. E nós vamos fazer isso agora. Eu quero convidar você que está aqui agora, que pode, que não tem nenhum impedimento, se ajoelha aí onde você está. Se você conhece o Célio, coloca diante de Deus a vida dele. Se você não conhece, faça isso da mesma maneira. Coloque diante de Deus a vida dele, coloca diante de Deus a vida da esposa dele, coloca diante de Deus do impossível a vida do médico, dos médicos. Coloca diante de Deus todos os instrumentos nesse momento para que Deus faça o impossível, para que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer. Quero pedir a você, faça isso, levante a sua voz aí onde você está, abra seu coração, ora do jeito que você sabe e coloca diante do Senhor esse motivo de oração. Eu acredito que nesse domingo nós vamos ter uma notícia boa, uma notícia boa que não vai vir do hospital, vai vir do céu, vai vir de Deus. Então, vamos ter esse momento agora. Vamos colocar diante do Senhor, então, nosso clamor, a nossa oração. Vamos pedir a Deus que esteja agindo, fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Nosso Deus, nosso Pai eterno, a Tua benignidade vai além dos céus, a Tua fidelidade ultrapassa as mais altas nuvens. Tu és um Deus tão misericordioso. Por isso nessa hora, Pai, toda a Tua igreja de joelhos clama a Ti, pois contigo está o perdão, para que Tu sejas temido. Deus, Tu lembras da nossa estrutura, Tu sabes que nós somos o pó da terra. Meu Pai, nós clamamos a Ti nessa tarde,
pela vida do irmão Célio. Senhor, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador, aquele que tem a plenitude do Espírito Santo, e com a unção do Senhor curou tantas enfermidades, meu Pai, em nome dele, o nome sobre todo nome. Nós clamamos pela vida do irmão Célio, Pai, pedindo restauração da sua saúde, Pai. Meu Deus, estende a tua mão de poder naquele hospital, naquela UTI. Queima com o fogo do Espírito Santo todo mal, Senhor, qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer que seja a origem dessa enfermidade, meu Pai, nessa hora. Nós clamamos para que a mão do Senhor esteja debelando todo o mal na vida dele. Amém, Senhor. Deus, nós oramos porque queremos vê-lo de volta com saúde, aqui na tua casa, celebrando conosco, te adorando, ministrando louvor a ti. Santo Deus de Israel, escuta o nosso clamor, nós te suplicamos. E abençoa o nosso irmão agora no leito da enfermidade. Levanta-o para a glória do teu santo nome. Levanta-o, Senhor, no teu poder, curado e restaurado. Abençoe a sua esposa, Lidiane. Abençoe o coração dela nesse momento, meu Pai. Trazendo força, trazendo graça sobrenatural para a tua serva. Senhor, em nome de Jesus, põe um anjo ao lado dela para confortá-la. Meu Pai, nós oramos agradecidos por todos aqueles que têm dobrado seus joelhos e têm intercedido pela vida do irmão Célio. Nossa confiança não está na medicina dos homens, mas em Ti, que és o médico dos médicos. A nossa confiança está em Ti, que és a rocha da nossa salvação. Portanto, nós oramos pedindo a Ti, Jeová Rafá, o Deus que sara todas as enfermidades, e segundo a Tua infinita misericórdia e o Teu amor fiel, que é muito maior do que de qualquer um de nós pelo irmão Célio, o Senhor possa levantá-lo para a Tua glória, Pai. Amém. A Tua palavra diz que aquilo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Amém. E o que pedirmos em Teu nome, o nome de Jesus, o Senhor fará, para que a nossa alegria seja completa. E é nesta fé que nós estamos declarando nessa tarde a bênção da cura sobre a vida do nosso irmão Célio. Mas já celebramos com alegria a Tua vitória na vida dele. Aleluia, e na vida, Senhor, dessa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Quero convidar as crianças para virem aqui. Quero saber se algum de vocês tem versículo hoje. Tem, Elias? Você tem? Manoel, tem? Muito bem. Manoel, fica em pé, querida. Isso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Bárbara, você quer falar? Hã? Fica em pé então para todo mundo ver seu rosto lindo. Olha lá. Estão vendo? Não, né? Mas ok. Senhor, força. Êxodo 15:10. Aí, amém. Ele quer falar? Benjamin, vamos lá. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém. Parabéns. Maia, fica em pé, querida. Keep yourself in the love of God.
Jonas 1:21. Quem? Elias. O Senhor nos pastor fartará. Você, Daniela, você quer? Não? Ok. Quem quer? Jéssica? É? Então, fica em pé. Vamos lá? Te ajudo. Thank the Lord, because He's taken care of me. Psalm 106. Ei. Pronto? Alguém mais? Hã? O Caio. Cadê o Caio? O Caio, vem aqui, querido. Vamos lá, olha para todo mundo lá. I pray with the help of the Holy Spirit. Judas 1:20. Hã? Melissa, você quer falar? Então vem aqui. Cadê a mãe para dar uma força aqui? O Senhor. Depois, né? Ok, valeu. É como se fosse. É como se fosse, pela fé. Amém. Eu quero convidar os aniversariantes para virem aqui. Quero convidar Nayara Barroso. Quero convidar o Lauro, que fez aniversário no domingo. A Nicole, que fez aniversário essa semana. Quero convidar a Ana Letícia. A Lívia, que fez aniversário essa semana também. Eu creio que sexta-feira. A Sandrinha de la Cruz. A Vivi, a Vitória Gaspar. E a Creusani também. Creusani, isso. Ok, tem mais alguém que aniversariou? Não foi chamado? Amém. Muito bem. Vamos falar então com o Papai do Céu? Vamos ficar de pé agora? Vamos ficar todo mundo de pé? Vamos orar mais uma vez. Em seguida, as crianças vão lá para as classes. Vamos falar com o Papai do Céu? Hein? Vamos lá? Vocês aí? Vamos lá? Falar com o Papai do Céu? Ok? Vamos lá então. Pai amado, obrigado por esse dia. Obrigado pela presença do Senhor. Obrigado pela presença das pessoas todas que estão aqui. Obrigado porque aquilo que o Senhor diz que acontece quando 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor, para a glória do Senhor, está acontecendo nesse momento. Obrigado, Deus, pela presença do Senhor. Obrigado, o Senhor é bem-vindo. Não teria sentido nossa reunião se não fosse a presença do Senhor, o mover do Espírito do Senhor. Obrigado, Deus querido, pela comunhão do Espírito. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Nós oramos pedindo, Deus, que o Senhor encontre aqui no meio desse movimento de pessoas adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que não seja, Pai, uma reunião religiosa, um encontro de pessoas que cantam coisas da boca para fora, mas que o nosso louvor seja um fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, que confiam no Senhor, que descansam no poder do Senhor. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus que responde às nossas orações, é um Deus que não está com o braço encolhido, nem está com ouvidos tapados. Obrigado porque o Senhor ouve, porque o Senhor estende a mão, porque o Senhor socorre, porque o Senhor intervém. Muito obrigado, Deus querido, porque nós somos servos do único e verdadeiro Deus, o Deus do impossível, El Shaddai, Deus que sara, o Deus que supre, que provê, Deus que cuida de nós. Obrigado, Deus, pela nossa casa, pelas nossas crianças, pelos nossos pais. Obrigado, Deus, pela nossa família. Obrigado pela família espiritual, pela igreja do Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade de trabalho, pela saúde que nos permite trabalhar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido até aqui cada um de nós nesse dia. E nós temos trazido, Deus querido, parte do fruto do nosso trabalho como oferta de gratidão ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo dízimo, pela oferta. Obrigado pelas nossas vidas. Honra, Deus, a fé dos fiéis. Honra, Deus querido, a fidelidade daqueles que têm sido fiéis ao Senhor. E, ó Deus querido, nós pedimos que o Senhor abençoe de forma muito especial
nosso irmão Célio. Continuamos orando, Deus. Continuamos confiando no Senhor. Confiando, Deus, que o Senhor vai nos surpreender, que o Senhor vai surpreender a medicina. Deus, não tem resposta, os médicos não sabem de nada, muitas interrogações, mas, ó Deus, o Senhor é maior que os nossos problemas, o Senhor é maior do que qualquer dúvida, do que qualquer incerteza. E, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê, de forma muito especial, a leveza daqueles que têm a vida nas mãos do Senhor. Tira o peso, ó Deus, tira, Deus querido, o estresse que corrói a alma. Ó Deus, nós oramos pedindo que o Senhor esvazie, que o Senhor vaze da nossa alma a ansiedade, e que o Senhor coloque, ó Deus querido, a confiança, a esperança, a dependência no Senhor, porque o Senhor é o Deus que responde, é o Deus que sara. Abençoa, Senhor, com a bênção da saúde, a bênção da cura. Obrigado, Deus, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Obrigado porque o trono está ocupado, o Senhor continua no controle, no domínio da história. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor continua sentado no trono. Obrigado, Deus querido, apesar de toda a preocupação, de toda a correria, o Senhor continua sereno, tranquilo, no domínio de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Não tem nada, não tem uma partícula atômica, subatômica que o Senhor não conheça. Por isso, ó Deus, nós oramos, pedindo que o Senhor venha com graça, com poder. Ó Deus, nós oramos, pedindo que o ministério dos anjos esteja acontecendo nesse momento. Esses espíritos ministradores estão a serviço dos que vão herdar a salvação. Nós oramos, ó Deus, pedindo que aquela cama, aquele leite seja cercado e ministrado pelos anjos do Senhor. Ó Deus, nós oramos pedindo a ministração dos anjos aqui nesse espaço também. Cerca, Deus querido, cerca esse ambiente espiritual. Nós oramos pedindo pela Tua presença, pela Tua manifestação, que o Senhor, Deus, esteja desvendando, ó Deus querido, visões que estão cegas, que estão obstruídas, Senhor, pelo pecado, pelo erro, pelo engano. Nós oramos, ó Deus, pedindo que a verdade que liberta se manifeste nessa hora, nessa tarde. Obrigado, Deus, por Jesus, que é a verdade. Nós oramos pedindo que Ele seja conhecido nesse dia, que Ele traga, Deus querido, luz, que Ele traga saúde, que Ele traga libertação. Ó Deus, abençoa nossas crianças na classe, abençoa os professores e abençoa, Pai, esse tempo que nós teremos agora também. Que seja um tempo especial na presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa hora. Obrigado por cada aniversariante. Deus, toma essas vidas nas mãos do Senhor. Desde o mais velho até o mais jovem, Deus, abençoa essas vidas, Pai, que a vida que eles têm pela frente continue sendo vivida na presença do Senhor, muito mais do que foi vivida até agora, Pai, que seja um tempo radical, Pai, de compromisso e dependência do Senhor. Abençoa, Deus, essas vidas, abençoa cada um de nós, continue conosco, Senhor, é o nosso pedido, é a nossa oração, no nome sagrado e poderoso do Senhor Jesus, amém, amém. Boa classe, crianças, Deus abençoe vocês. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Mais uma vez, eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus.
Louvado seja Deus, obrigado, vocês abençoaram muito. Eu quero também que vocês orem pela recuperação da Kátia, que também essa semana sofreu uma intervenção cirúrgica. Ela teve lá um problema de vesícula, teve que remover, mas está bem, já está em casa. Então, devemos orar pela convalescência, pela recuperação. Ela ontem no hospital, ela falou que gostaria muito de visitar o Célio, mas por motivos óbvios não é recomendável. Mas estejam orando pela Kátia também. São duas pessoas que têm abençoado no Ministério de Louvor. Então ontem o Ministério de Louvor teve um tempo também aqui de oração. E estejam orando por esses motivos. Estejam sendo perseverantes em oração por esses motivos que nós colocamos e outros também que nós temos colocado através dos nossos grupos de WhatsApp. Agradeço também a todo o movimento de oração que foi feito esse final de semana por esses motivos, né, especificamente, pelo Célio e pela Kátia. Nós estamos trabalhando Eu quero agradecer de forma muito especial a presença de todos os visitantes. O pastor Miguel Ângelo está conosco, é uma alegria muito grande tê-lo, é um amigo especial. No próximo domingo nós vamos compartilhar juntos uma mensagem que vai ser feita e trabalhada por nós dois essa semana. Então, se você quer ver algo que você nunca viu aqui, nós dois vamos compartilhar juntos uma palavra no próximo domingo. E eu agradeço. Eu vi o Marco Monteiro. Fala para ele entrar, que o culto é aqui dentro. É uma alegria muito grande. Eu estava aqui e vi o Marco. Muito bom revê-lo, Marco. É uma alegria. Fica aqui dentro, aqui é bom. Aqui dentro é bom. Não vai durar muito tempo, não. Mas todos vocês. É Pietra? Muito bom te ver, querida. Eu esqueci o nome. Paulo. Bom ver você. É Paulo Júnior, isso mesmo. É Paulo Júnior, é bom te ver. Bom ver cada um de vocês. Bruno também. Bom te ver, Bruno. É uma alegria muito grande. Eu não vou ficar falando nome, senão daqui a pouco, né? A minha mensagem vai ser falar o nome de todo mundo. Vocês são todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande. Obrigado por estarem aqui. Espero que vocês tenham paciência e possam ouvir o que nós temos para compartilhar hoje até o final. Nós temos falado, então, sobre esse tema, essa série que me deixa louco, que tem a ver com aquela situação dos relacionamentos de pessoas que nos tiram do sério, pessoas que nos aborrecem, pessoas que esticam, né, o elástico da nossa paciência até quebrar, até romper. E essas pessoas estão por aí, orbitando ao nosso redor. Nós temos aprendido que uma grande razão de ser, um grande motivo de ser da igreja são os relacionamentos. As pessoas precisam de Deus e as pessoas precisam de pessoas. Por causa dos relacionamentos é que a igreja existe. Por causa do relacionamento que as pessoas precisam ter com Deus e por causa do relacionamento horizontal que nós precisamos ter uns com os outros. O grande problema é que os relacionamentos horizontais não acontecem dentro de um mar de rosas, não é sempre que as coisas vão bem. De vez em quando nós temos os atritos, as dificuldades. Então nós temos essa situação de enlouquecimento, de ficarmos estressados, de ficarmos chateados, aborrecidos, irritados com pessoas que estão ao nosso redor. De vez em quando, quem é essa pessoa, né, essa pessoa que orbita ao nosso redor, é o nosso cônjuge, é alguém da família, é o pai, é a mãe, são os filhos. Às vezes é o namorado, é a namorada, às vezes é alguém no trabalho, às vezes é alguém na escola, às vezes é alguém na igreja. Conhece alguém aqui na igreja que irrita, que te deixa irritado? Às vezes, nós somos protagonistas desse filme, e às vezes nós somos coadjuvantes. Às vezes nós somos essa pessoa que irrita todo mundo. Geralmente, nós não percebemos quando nós somos essas pessoas. Nós achamos que somos sensacionais, nós achamos que somos pessoas maravilhosas. Mas às vezes, quem está ao nosso redor está sendo muito prejudicado por causa da forma como nós abordamos, como nós insistimos, como nós teimamos. Nós acabamos nos tornando essas pessoas enlouquecedoras no sentido negativo, acabando com prejudicar nossos relacionamentos. Existem amizades que são destruídas, contextos grandes de convivência são destruídos, são prejudicados por esse comportamento. E nós temos falado sobre isso. Hoje nós estamos no encontro número 4. Eu poderia muito bem ter falado sobre o assunto de hoje no domingo passado, quando nós celebramos a Páscoa.
porque Jesus foi vítima disso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos entrar em um nível um pouco mais profundo e um nível mais delicado, um nível muito sensível e doloroso para algumas pessoas. Porque as pessoas que nos irritam, elas nos irritam a nível verbal, a nível emocional, mas também a nível físico e sexual também. Nós vamos falar sobre a questão do abuso. O abuso é conhecido também como a epidemia silenciosa. A epidemia silenciosa. Porque pessoas que são vítimas de abuso, especialmente físico e sexual, não divulgam, não falam a respeito desse assunto. E por causa disso tem esse nome, esse apelido de a epidemia silenciosa. Existem muitas situações, o abuso não é algo que tem apenas uma face, uma cara, mas tem múltiplas faces, múltiplos nomes. Nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia a respeito desse assunto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eu creio que nós estamos vivendo esses tempos terríveis. Os homens serão egoístas, é a primeira palavra. E dentro desse balde chamado egoísmo, vem outras características. Serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de espiritualidade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. Afaste-se destes. É claro que nós temos observado essas características ao nosso redor. Na medida em que nós olhamos para a nossa sociedade, na medida em que nós observamos a decadência da nossa civilização, nós encontramos essa grande característica do egoísmo, essa grande característica das pessoas que estão mais preocupadas com a sua própria vida do que com a vida e o relacionamento com Deus, e muito menos com o relacionamento com o próximo. Nós temos vivido isso, cada um pensando em si mesmo, cada um ignorando o seu próximo, ignorando o relacionamento com Deus, e por causa disso, por causa do egoísmo, vem todas essas características, e no meio disso tudo vem o abuso, por causa dos interesses pessoais. Pessoas abusam pessoas maltratam pessoas acabam usurpando direitos das outras pessoas por causa de egoísmo. E nós poderíamos ter visto isso em Jesus na semana passada, porque é algo que marcou os momentos que antecederam a crucificação, e grande parte da crucificação foi abuso. Jesus foi abusado a nível verbal, a nível emocional e a nível físico também. Quando nós lemos os relatos do Evangelho, nós observamos como Jesus foi maltratado, como Jesus foi abusado, a ponto de Lucas, o médico amado, o evangelista, falar que em determinado momento, ao orar, Jesus suou gotas de sangue. Tamanha a dor emocional, tamanha a afetação emocional de tudo aquilo que Jesus viveu. As coisas que falavam, a traição, o abandono, aquela angústia, tudo aquilo que Jesus viveu, sendo abusado, pediu água, deram vinagre, bateram, cuspiram, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Todo aquele sofrimento, não tem palavras que possa descrever tudo aquilo que Jesus sofreu. Poderia ser resumido com a palavra abuso. Jesus foi muito abusado, e essa seria uma mensagem oportuna para o dia da crucificação, para a sexta-feira, e também para o domingo nós poderíamos ter tratado, mas nós saltamos esse assunto para falar sobre a Páscoa de uma maneira mais específica, e nós estamos hoje, de forma muito específica, lidando com esse assunto específico que é o abuso. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas estatísticas, alguns estudos e algumas informações que são preocupantes. São muito preocupantes. Não são interessantes, são muito preocupantes. Então, algumas delas. A principal causa de lesão a mulheres, agora, no mundo, é a violência doméstica, por parte de alguém que ela conhece, geralmente alguém da família. É mais do que as 3 próximas causas de lesões combinadas: acidentes, assaltos e estupros. Principal causa de lesão a uma mulher no mundo de hoje. Número 2, a cada 9 segundos nos Estados Unidos, a cada 9 segundos
nos Estados Unidos, uma mulher é agredida ou espancada a cada 9 segundos. Conta até 9, uma mulher está sendo agredida e espancada nos Estados Unidos, aonde nós estamos morando nesse momento. Número 3, em todo o mundo, 1 em cada 3 mulheres foi espancada ou coagida para ter sexo, foi espancada, coagida para ter sexo ou abusada em sua vida. Isso é uma informação também muito preocupante. Número 4, 1 em cada 5 mulheres com menos de 20 anos tem sido ameaçada de violência pelo namorado. Número 5, em uma pesquisa recente, 92% de todas as mulheres entrevistadas listaram o abuso doméstico e a agressão sexual como suas principais preocupações. Essa agora vai te surpreender. Número 6. A Universidade de New Hampshire fez um estudo de 32 nações. E eles descobriram que as mulheres emocional, físico, é muito possível. Então, é muito possível que você conheça alguém que já passou por isso, alguém que já viveu essa situação. É muito possível que, nesse ambiente aqui, tenham pessoas que estão ou em um grupo ou em outro. Ou você já foi abusado ou abusada, ou esteja sendo abusado ou abusada, ou então você conhece alguém que está sendo ou que já foi. Como ajudar?
como lidar, o que fazer diante de situações como esta. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram abusadores. Uma delas é a grande Sara, mãe do nosso patriarca Abraão. Sara, no capítulo 16 de Gênesis, nós temos lá no versículo 1 até o versículo 6 uma história, mas o versículo 6 nos conta a respeito de Agar. Ela abusou de Agar. Agar era empregada doméstica dela, ela era uma egípcia que trabalhava para eles, a empregada doméstica. Ela abusou, ela fez Sara ter relação sexual com o marido dela, ela fez isso, e o nível de abuso foi tão grande, o nível de coação, de aflição, de afligimento que foi colocado sobre Agar foi tão grande que ela fugiu. Se você ler Gênesis 16, versículo 6, está escrito lá que ela fugiu. Fugiu de casa porque a pressão foi muito grande. Então é um caso, eu não sei exatamente se é o primeiro caso, mas foi o primeiro que eu lembrei e coloquei aqui. A Sarai, nessa época, ela agiu dessa maneira, foi uma abusadora. Um outro exemplo que nós temos é a história da linda Abigail. A linda Abigail. 1 Samuel capítulo 25, versículo 17, ela fala sobre o marido dela, um sujeito truculento, alcoólatra, que estava bêbado nesse momento, chamado Nabal. Nabal significa tolo, e Nabal era um abusador. Nesse momento ele estava bêbado e ela fala para Davi, ela diz assim, ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então nós temos também outro exemplo que é esse marido de Abigail. Ele vai ter um problema lá, um piripaque, vai morrer, mas era um cara destemperado, truculento, que aparece ali no Velho Testamento também como um abusador. Eu já citei o exemplo de Jesus agora há pouco, que foi abusado por muitas pessoas ao redor dele. Nós temos Jó. Jó, quando estava vivendo o seu momento difícil, o seu momento de dor, os seus pseudo-amigos, todos eles estavam abusando, e ele diz isso, Jó 19, de 1 a 3, está aí está aqui na projeção. Vamos ler juntos o que está escrito aí, são 3 primeiros versículos do capítulo 19 de Jó. Vamos lá? Então Jó respondeu: abuso verbal. Não se envergonham de agredir-me. E eles estão agora torturando Jó, e Jó não aguenta mais. Vocês não têm vergonha do que vocês estão fazendo. Vocês já 10 vezes vocês se voltaram para mim e continuam a atormentar-me e a esmagar-me com palavras. E 10 vezes isso aconteceu e vocês não se envergonham do que vocês estão fazendo. Eu não sei se você tem vivido isso ou você já viveu isso. Por que esse assunto deve ser tratado? Por que nós devemos lidar com esse assunto? Mais uma pesquisa muito interessante chegou na seguinte conclusão. Um outro estudo recente aqui do governo americano chegou na conclusão que 80% daqueles que foram abusados como criança ainda estavam em seus 20 anos ou mais carregando essa dor e tinham uma ou mais disfunções emocionais por causa da dor não resolvida do abuso em suas vidas. E em muitos aspectos isso parece demais com o que Jó fala também em outro versículo, Jó 30, versículo 27. Porque nunca para a agitação dentro de mim. Se você já foi abusado, se você tem sido abusado, você sabe o que é isso. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Por que tratar desse assunto? Porque a pessoa que foi abusada, se não for tratada, ela vai arrastar pela vida toda um estado de miserabilidade, um estado um estado deplorável, não vai experimentar aquilo que Jesus chamou de vida plena, vida abundante. Do abusado da cruz, daquele que foi abusado na cruz, nós podemos ter esperança e nós podemos ter vida plena. Mas se você não tratar disso, se você não lidar com isso, você vai ter alguns problemas muito sérios que vão te acompanhar o resto da vida. Você pode até ser uma pessoa salva, mas você vai ser salvo de forma atormentada. Você vai para o céu, você vai chegar para o céu, mas esse intervalo entre o dia que você entregou a sua vida para Jesus e o dia que você estiver na presença do Senhor, vai ser um tempo de tormento. Você é salvo, não há dúvida sobre isso, a salvação é pela graça. De coisas que nós fizemos ou fizeram conosco vão sendo arrastadas, nós vamos trazer conosco pela vida afora. Problemas como personalidade múltipla, pessoas que são apáticas diante do desafio da vida.
Pessoas ficam apáticas, completamente apáticas diante dos desafios da vida. Pessoas que têm problemas com sonhos recorrentes. Pessoas que ficam com sinais, sintomas traumáticos pela vida afora. Por quê? Porque não lidaram com aquilo que deveria ser lidado. Deram menos valor, minimizaram aquilo que tinha uma importância muito grande. Então, vamos responder à pergunta: como ajudar uma pessoa que está passando ou que já passou por abuso? E vamos ver alguns textos da Bíblia que nos ajudam a lidar com este assunto. Como eu falei, não existe uma lista pronta. Nós temos princípios que são sustentados pela palavra de Deus. Nós vamos usar os textos, alguns versículos bíblicos. Não existe aqui um nível, uma ordem de importância. Tudo que for dito até o final tem muita importância. Nós não podemos fazer vista grossa, ignorar a nenhum deles. Todos são muito importantes, todos. Em que nível você esteja de abuso, se você já passou, se você está passando, se você viveu, mas as sequelas continuam em sua vida, é muito importante lidar com esse assunto e atentar para esses passos. Se você não conhece ninguém, se você nunca viveu, anota, porque muito possivelmente, em qualquer momento, você vai ter alguém na sua vida que você vai precisar de orientação para poder ajudar. Então vamos lá. Primeiro passo para libertar-se do abuso. Primeiro passo, não mantenha em segredo. Primeiro passo, não mantenha em segredo. Não mantenha o abuso em segredo. Não mantenha em segredo também o abusador. Porque o abusador usa essa arma de não fala para ninguém. De uma maneira ou de outra ele acaba fazendo isso. Então, não mantenha em segredo. Mas não mantenha também o assunto em segredo para você mesmo. Não mantenha para você mesmo o assunto em segredo. Porque a sua doença é proporcional aos seus segredos. Existe um texto na Bíblia que é muito importante, que nós decoramos e nós falamos a última parte. Nós dizemos assim, que a oração de um justo pode muito nos seus... Repete, a oração... Mas a gente tinha que decorar o versículo todo. O versículo todo de Timóteo 5,16 não é só isso, tem que decorar tudo. Ele começa dizendo assim: confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros para seres curados. E aí, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Não é qualquer oração de um justo que pode muito nos seus efeitos. É uma oração acompanhada de confissão. Porque existe muito justo, gente que é justificada pela fé no Senhor Jesus, que vive uma vida justificada, mas atormentadamente justificado. É aquilo, você entregou a vida para Jesus, você vai para o céu, só que você é alguém que está com necessidade, coisas dentro de você apodrecidas, coisas que aconteceram, coisas que você viveu, que você deveria confessar, mas não confessa. É muito importante colocar para fora. Há um poder muito grande quando nós falamos, quando nós abrimos a boca para falar a respeito das coisas que estão dentro de nós. Então, essa é uma frase muito importante. Eu sou tão doente quanto os meus segredos. É importante ter alguém de confiança. É importante você fazer terapia, é importante você ter alguém de confiança. Por isso que nós temos as células, por isso que nós incentivamos as amizades espirituais. E não é qualquer pessoa que é de confiança. É muito importante ter alguém de confiança. É importante demais ter alguém de confiança. Um grande problema que acontece entre nós é que nós não valorizamos isso. Amizades espirituais e gente que a gente possa sentar e abrir o nosso coração e falar e dizer as coisas que aconteceram, as coisas que estão nos acontecendo. É muito importante falar, é muito importante confessar, é muito importante isso para que nós sejamos curados das nossas enfermidades. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos, mas uma oração que é acompanhada de confissão. Se você está guardando aí no seu coração segredos, algumas coisas que aconteceram com você, a nível verbal, a nível físico, abusos, você precisa ter alguém. Você precisa talvez pagar alguém, pagar um conselheiro, um terapeuta, um psicólogo, mas você precisa, você não vai resolver, é uma mentira do diabo.
o povo preocupado com isso tudo, mas nós não estamos dando valor para as nossas crianças. Nós achamos que a nossa babysitter cuida bem da nossa criança. Nós achamos que ficar com uma pessoa lá na casa é ok, tudo bem. Nós não. Mas os casos de abuso acontecem com pessoas que nós menos esperamos. É assim que tem acontecido. Tem um livro que eu quero recomendar, que me abençoou, que me ajuda muito a estudar e entender esse assunto. Chama-se Lágrimas Secretas, ele foi traduzido para português, existe em inglês. Eu quero recomendar, não sei se existe para vender, eu tenho ele desde 2003, mas é um livro, não sei se é o melhor, mas foi o melhor que chegou até mim, e eu quero recomendar para quem quer saber mais a respeito desse assunto, para quem quer lidar com esse assunto, quem quer trabalhar consigo mesmo, poder ajudar outras pessoas. Lágrimas Secretas. Lágrimas Secretas, Dan Allender. Dan Allender. Se alguém quiser, eu creio que eu posso conseguir um e-book, um livro eletrônico em PDF, alguma coisa assim. Mas está aqui recomendado. E parte dessas pesquisas, dessas informações, vem daqui, outras são de fontes mais atuais sobre esse assunto. E todos são unânimes em dizer que abuso acontece a nível da família. A maioria dos casos de abuso acontece a nível de família. Gente que trabalha na nossa casa, gente que convive. Então tomem muito cuidado, você que tem criança, você que é responsável por criança, seja muito cauteloso com sleepover. Seja muito cauteloso com convivência. Porque muitas vezes nós confiamos demais no tio, na tia, nos primos. Toma muito cuidado. Eu vou falar uma coisa agora que adolescente não gosta e que criança também não gosta. Criança e adolescente não têm privacidade. Se você é pai, se você é mãe, você tem que entrar no telefone celular, não pode trancar no quarto, não pode se trancar. Você precisa tomar cuidado. Não é idade ainda para ter privacidade. Não é idade para você jogar um telefone celular na mão da criança e deixar ela navegar e viajar lá dentro, ter contatos com pessoas. Você tem que policiar, você tem que ter acesso. Você precisa fazer isso. Porque as consequências, vocês estão vendo o que está acontecendo. Elas são, às vezes, irreparáveis. Às vezes são irreparáveis. Depois você vai ter que lidar com a culpa, com a sua culpa. O que foi tão importante na minha vida que eu dei prioridade e não dei prioridade ao meu filho e à minha filha? Por que eu precisava de ganhar tanto dinheiro e deixei minha filha, meu filho, minhas crianças expostas a essa situação? Então evite ter que passar por esse assunto. Seja cauteloso, seja muito cuidadoso. Seja menino, seja menina. Tenha um, tenha dois, mas tome muito cuidado, porque a vida deles, a alma deles, a saúde emocional deles, em parte é responsabilidade sua e de mais ninguém. Você que é pai, você que é mãe, você tem a responsabilidade, é intransferível. Você não pode transferir para babá, você não pode transferir para o tio, para a tia, é responsabilidade sua. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Existe então essa epidemia silenciosa. Quantas crianças, quantas dessas pessoas que estão me ouvindo agora foram pessoas que foram abusadas? Por quê? Porque o pai, a mãe fez vista grossa, achou que estava num ambiente seguro e não estava tão seguro assim. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas a culpa não foi sua também, não foi sua. Você era uma criança, você não era uma pessoa indefesa, não sabia o que fazer. Então, em nome de Jesus, como seu pastor, como alguém que quer o seu bem, eu quero dizer, não coloque essa culpa sobre você. Alguém abusou de você, alguém foi usado pelo diabo, e essa pessoa precisa de cura e libertação também. Mateus capítulo 18, versículo 6, está escrito assim, que aquele que fizer mal a um desses meus pequeninos, antes fosse colocado uma pedra amarrada ao pescoço e jogada no oceano para que essa pessoa morresse afogada. É isso que uma pessoa dessas merece. É isso que merece. Então, se você é alguém que abusou de alguém, é isso que você merece. Mas pela graça e misericórdia de Deus, você está tendo oportunidade. Mas saiba de uma coisa, pedir perdão não vai resolver o problema que foi causado na vida de uma pessoa que foi abusada. Você precisa realmente pedir perdão, se arrepender de fato e se submeter a um processo de cura e de libertação. Investir, pagar, gastar dinheiro, ler livro, ir atrás, confessar, abrir o coração. Porque se você não passar por isso, muito possivelmente você não se arrependeu coisa nenhuma. Então, é muito importante lidar com esse assunto, dando o primeiro passo. É importante não guardar segredo, é importante abrir o coração, é importante vomitar, colocar para fora aquilo que está entalado e vai ficar entalado eternamente se você acha que isso vai ser digerido pelo tempo. Isso não vai ser digerido pelo tempo. O tempo não resolve muitos problemas e não resolve o problema de abuso. O primeiro passo é fala, há poder quando você fala. Abre o seu coração.
Procura alguém de confiança. Em algum lugar tem a culpa vai ser sua, porque você já recebeu uma recomendação. Tome muito cuidado, a sua vida é muito preciosa, a sua história é preciosa, o seu coração é precioso, a sua saúde emocional é muito preciosa. Jesus morreu na cruz por você. Então, toma muito cuidado com as pessoas para as quais você vai colocar as suas dores, os seus sofrimentos, as suas feridas na alma. Olha só, eu quero convidar o Josias para vir aqui, ele vai me ajudar. Tem um texto que está... Davi é um personagem que nós vamos usar muito. É Salmo 39, versículo 2 a 4. Davi, ele fala assim, enquanto eu calei o meu lábio, resignado, eu me contive inutilmente. Davi fala, ele dá essa experiência, Davi não falou, Davi é alguém que foi muito abusado. E ele fala que esse negócio de ficar quieto não funciona. Então, Josias vai nos ajudar na leitura do Salmo cantado. Então, ouça a música, que é o Salmo. Ele vai falar o que aconteceu quando ele ficou calado, depois de ser abusado. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. Do meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado e
sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. O meu Senhor e Rei. Do meu pecado então eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Davi fala algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é essa: foi inútil eu ter ficado quieto, foi inútil eu ter ficado calado. Ele fala assim, que a angústia aumentou, piorou, a situação piorou. E ele começa a dar características de um estado de pânico, o meu coração ardia dentro do peito, e enquanto eu meditava o fogo aumentava, é como se o coração estivesse saindo pela boca. E eles não conseguem deixar em paz por causa da provocação. Número 2, segundo nome, Salmo 109, versículo 20. Eles dizem mentiras sobre mim e me ameaçam o tempo inteiro. Intimidação é outro nome para abuso. Pessoas que ficam ameaçando, eu vou embora. Se você não fizer isso para mim, eu vou te deixar. Se você não fizer isso, eu vou te mandar embora, eu vou te despedir. Se você não fizer, eu vou falar para o seu pai, eu vou falar para a sua mãe. Todo mundo na escola vai saber se você não fizer comigo isso de novo. Ameaça. Número 3, intimidação. Número 3, manchar a reputação. Salmo 22, versículo 7. Eles zombam de mim e me ridicularizam. São pessoas que ficam denigrindo, que ficam manchando a reputação. Então é uma outra forma, é um outro nome que recebe o abuso. Número 4, Salmo 69, versículo 19. Fui insultado, envergonhado e humilhado. Humilhação, uma forma de abusar é humilhar e envergonhar
a pessoa. Vergonha é uma ferramenta favorita dos agressores, dos abusadores. Número 5, manipulação. Salmo 73, versículo 8. Eles zombam, usam palavras para matar. Eles se intimidam com palavras. A palavra aqui é manipulação. Palavras que intimidam. Número 6, dominação. Eles empurram com força para me fazer cair. Dominação, um jogo de poder. Eu sou mais forte que você, então eu vou fazer com você o que eu quero da minha vida. Número 7, Salmo 31, versículo 13. Eles espalham boatos sobre mim e conspiram contra mim. Difamação, mais uma vez. Então, coloque o nome, nomeie. Número 3, primeiro, não mantenha silêncio. Número 2, dê nome, coloque o nome. Não é para maquiar, não é para colocar apelido no abuso. Coloque nome. Número 3, não minimize, não racionalize. Minimizar é algo mais ou menos assim. Ah, ele fez isso comigo porque ele teve um dia ruim no trabalho, por isso que ele me espancou hoje. Meu marido é bom, ele é bom, mas hoje ele teve um dia ruim e me espancou por causa disso. Foi demitido. Por isso que ele chegou e chutou o cachorro, matou o cachorro com um chute. Por quê? Porque foi demitido. Não minimize, não minimize. Eu não tinha pensado nisso. Nessa possibilidade. Esse cara é terrível. Esse cara é muito mau. Não minimize. Quer ver uma forma de minimizar? Ele é doente. Olha, eu já vi pessoas com a desculpa de que é doente, tem problema mental. Então tem gente que convive com um parente dentro da família que é um abusador, que é um agressor e tem essa desculpa. A desculpa é que é doente. Então deixa abusar. E às vezes a pessoa que convive acaba ficando mais doente por causa do abuso do que aquele que é chamado de doente. Então não minimize. Lugar de doente talvez seja no hospital, seja numa casa de recuperação, seja com outro tipo de pessoa. Porque muitas vezes isso é uma desculpa. Uma pessoa doente se aproveita de alguém da família e usa aquilo como desculpa. Então é bom tomar cuidado. Esse texto eu acho muito oportuno. Não vos enganeis os que tentam desculpar esses pecados. Então, tem pecados, tem erros que desculpar pode trazer a ideia de isenção de culpa. Entretanto, olha só o que está escrito aqui no mesmo versículo. Porque a ira de Deus vem sobre todos os que o desobedecem. Então, não minimize. Dê nome, nomeie, mas não minimize, não fique racionalizando. Porque muitas vezes é isso, tem pessoas vivendo num ambiente de tortura, um ambiente de abuso, mas minimizando algo muito grave que tem acontecido. E em quarto lugar, quarto passo, ajude a encontrar um lugar seguro, se necessário. É muito importante isso. Eu quero resumir dizendo o seguinte: eu prego há muitos anos, há 30 anos ou mais eu prego. E eu já li a Bíblia muitas vezes. Eu conheço a Bíblia bem. Eu não sou a pessoa que mais conhece a Bíblia no mundo, mas eu conheço a Bíblia. E eu nunca li na Bíblia, não existe um lugar na Bíblia escrito assim: você tem que conviver com uma pessoa que te abusa. Você tem que morar na mesma casa de uma pessoa que te abusa. Você tem que viver com essa pessoa. Você não pode sair dessa casa, desse ambiente, você tem que viver. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia isso, que você tem que viver com um pai que abusa, com um marido que abusa. Não está escrito isso, que você tem que ficar sendo abusada em qualquer nível que seja. Não está escrito isso. Mas pastor, eu sou casada. Eu não estou falando que você deve se divorciar.
assumir essa sua responsabilidade. Pensa que ser cristão é só participar de um culto igual esse? Colocar essa roupa aí que você colocou hoje, vir para um ambiente num sunny day, um dia ensolarado igual hoje, e domingo ir passear com as crianças no parque. Ser cristão é um desafio muito maior. Quantas pessoas estão sofrendo ao nosso redor e às vezes dentro da família, nós estamos fazendo vista grossa, ignorando, nós estamos menosprezando. É muito importante. É um absurdo essa estatística, que aqui nos Estados Unidos tem mais abrigo para cachorro e gato, para animais, do que seres humanos que são vítimas de agressão e de abuso. É um absurdo. Essa é a sociedade, esse é o mundo que nós estamos vivendo em pleno século XXI nos Estados Unidos da América. Isso acontece. Mas a recomendação é essa. Não é para conviver, não é para ficar vivendo dentro desse ambiente. Não estou falando sobre divórcio, nunca aconselhei ninguém a se divorciar, Deus odeia o divórcio. Mas eu estou dizendo que em determinada situação, separação física é o melhor conselho que se pode dar para uma pessoa, separação de corpos, para que o problema seja tratado, para que o problema possa ser resolvido. O que não vai acontecer é o contrário, debaixo do mesmo ambiente, querer que o problema seja resolvido. É o mesmo caso de pensar que tempo resolve problema do abuso. Isso não acontece de maneira nenhuma. Então, ajude a encontrar um lugar seguro. Quinto passo, muito importante, que a Bíblia ensina, não enfrente um abusador sozinho. Isso não é sábio, isso não é seguro também. O abusador pode ser alguém no ambiente do trabalho, pode ser alguém no ambiente da escola, pode ser alguém igual Nabal, um bêbado, um cachaceiro, o marido da Abigail, alguém agressivo, truculento. É preciso outro tipo de gente. E aí entra o conselho do sábio Salomão, do filho de Davi. Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, mas o cordão, mais dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós estamos falando aqui de uma intervenção grupal. Vamos intervir em grupo, não para massacrar a pessoa, não é para isso, para chegar e socar aquela pessoa que está abusando, não é para isso, é trazer luz, é derramar luz, é ligar o botão de luz, é colocar luz sobre o assunto, porque o ambiente é de obscuridade, é um ambiente tenebroso. Alguém, um grupo, aqui no caso, tem que derramar luz sobre a situação. Efésios 5, versículo 11 a 13, está escrito assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, ou seja, acenda a luz, derrame luz, esclareça aquela situação. Por que você bate nessa mulher? Por que você está batendo nessa mulher? Por quê? Porque você é mais forte. Bate em um homem. Bate no Daniel. Eu quero ver. Chama um homem. Já aconteceu isso comigo aqui nessa igreja. Isso aconteceu há muito tempo. Eu fico muito à vontade para falar porque nem sei onde foi parar esse pessoal. Umas 2 ou 3 vezes me procuraram aqui. Uma menina nova, bonitinha, bonitinho casal, mas um cara forte, musculoso. No meio da conversa, a conversa começou como quase todas as conversas, né? Começou com generalidades, e aí chegou no ponto. O ponto é que ele bate em mim. A menina falou, ele bate em mim, ele bate em mim. Menina não, uma jovem senhora. Ele bate em mim. Eu fiquei olhando assim, o sangue começou a subir para a minha cabeça. Eu comecei a imaginar minhas filhas, eu comecei a imaginar situações. Aí teve uma hora que eu não me contive, eu falei, mas por que você bate nela? Ele falou assim, porque eu não me contenho, eu fico com raiva. Você fica com raiva e bate nela? Eu falei, por que você não abre a porta e bate num cara, passa um homem na rua e você começa a bater nesse homem? Ele ficou olhando para mim. Eu falei, por que você não bate em mim? Liga para mim. Na hora que você ficar com raiva, com sangue quente, não bate nela, liga para mim e fala assim, eu estou a fim de bater em alguém. Me chama. Bate em mim. Aí eu falei assim, sabe por que você faz isso? Isso aqui é pastor. Ela nem era ovelha minha, mas eu não sei o que foi que aconteceu, eles nunca mais voltaram. Eu não sei. Geralmente esses caras não apanharam do pai nem da mãe. Eles não aprenderam como é que trata a mulher. Eles não aprenderam como é que se trata a mulher. E tem mulher que não sabe como lidar com o marido também. Tem mulher que abusa, que não aprendeu com a mãe nem com o pai. Como ser mulher, como amar o marido, como cuidar dos filhos, como cuidar da casa. Falta pai e mãe no mundo
Precisa-se de pai, precisa de mãe nesse mundo. Nós estamos ocupados demais em ganhar dinheiro. Nós estamos ocupados demais em decorar nossa casa. Nós estamos ocupados como missão dada por Deus. Se você é pai, você é mãe, nós temos uma missão que é intransferível. Os pais, as mães, não estão cumprindo o seu papel. E é por isso que nós temos esses casos que têm aumentado dia após dia. E eu não estou falando só de gente velha, estou falando de um monte de gente nova. No high school das nossas crianças tem acontecido isso. Namorado abusando das meninas. É terrível. Nós estamos vivendo nesse mundo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado e atentar para isso, para esse detalhe muito importante. Não enfrente o abusador sozinho. Sempre procure alguém. Procure uma pessoa, faça uma interferência grupal e derrame luz sobre o assunto. Nesse caso, nessa conversa que eu tive, eu derramei luz. Porque um ambiente é fácil bater numa menina. É igual tirar doce de criança, é muito fácil. Vamos colocar a luz na cabeça desse cara aí para ver se ele entende que a situação não é assim. Vamos derramar luz, colocar a palavra de Deus sobre essa situação. Esse é o objetivo da intervenção de um grupo. Procure alguém, não vá sozinho. Procure alguém, procure um líder, procure, em última instância, chama a polícia. Em última instância, liga para a polícia. A polícia existe para cumprir a lei. Não estou falando aqui só sobre a Bíblia. Nós estamos falando sobre uma vida em sociedade. Nós estamos falando sobre civilidade, sobre viver em sociedade. Em última instância, chame a polícia. Mas antes disso, se você convive aqui conosco, chama o Rodrigo Ortiz, lutador de jiu-jitsu. Chama ele, pede para ele. Pede o Hugo, pede o professor de capoeira. Fala assim, olha, estou com uma situação aí, estão abusando de mim. Leva um cara desses aí. Porque eu chamo eles também. Vai lá que o cara é grandão, né? Então, eu não sei lutar nada. Então, eu chamo os meus amigos aqui, meus irmãos que são lutadores, estão preparados para isso. Chamo o Davi, que não sei se luta, mas é fortinho. Então, chamo o Marco Monteiro, que vem do Brasil para ajudar a gente aí. Mas é isso, pessoal, isso é sério, não é brincadeira não. Tem gente rindo aqui, mas tem gente que está chorando nesse ambiente. Sexto lugar, eu vou terminar, comece o processo de cura. Um dos amigos do Jó nos dá aqui algumas etapas, Jó capítulo 11, do 13 ao 17. Contudo, se você lhe consagrar o coração, coloque o seu coração nas mãos de Deus, entregue a sua vida para Jesus. Entrega o seu coração. Salmo 24 diz assim, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. E não entrega a sua alma à vaidade. Entrega seu coração para Jesus. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador para a sua alma, mas você precisa de um Salvador para o abuso, para essa situação. Então, contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para Ele, se afastar das suas obras o pecado que cometem contra você e o pecado que você comete também. Então, abandona pecado e sai de perto de quem tem cometido pecado com você. E não permitir que a maldade habite em sua casa, em sua tenda. Tira da sua vida, limpa a sua casa, limpa a sua tenda. Existem coisas e existem relacionamentos que eles precisam ser rompidos, cortados. Lembra do primeiro texto que nós lemos de Timóteo? Afaste-se deles, mas e a alma dele, deixa que outra pessoa tome conta, isso não é assunto para você. Tem pessoas que você precisa romper, afaste-se dessa gente. Deixe que um evangelista pregue, chame outra pessoa, chame o pastor, chame o líder da sua célula, chame alguém. Não é para você pregar o evangelho, não é para você testemunhar, afaste-se dessa pessoa. E aí o que vai acontecer? Entrega o seu coração, abandona o pecado, limpa a sua casa, limpa o seu ambiente, o seu mundo interior, faça tudo o que você precisa. E aí o que acontece? Então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme. Vamos ler juntos? Então você... Amém. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Olha que coisa linda!
Você se esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Entrega o seu coração, porque você precisa de coragem. Coragem para falar, coragem para abrir o coração, coragem para colocar nome, coragem para lidar, para mudar de ambiente, para ajudar alguém. Nós precisamos disso, mas para isso nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, de alguém que nos resgate, alguém que nos compre, alguém que pague o preço, e o nome dele é Jesus, que fez isso na cruz. Entrega o seu coração para Jesus. Eu quero terminar com isso. Nada do que eu falei vale nada se Jesus não estiver com você. Nada do que eu falei vai resolver. A minha palavra para você hoje é: deixa Deus resolver o seu problema. Número 7. Deixa Deus resolver o seu problema, porque nós tentamos resolver do nosso jeito. Se eu falasse tudo, mas não falasse isso que eu falei agora, estaria tudo perdido. Não serviria para nada. Deixa Deus resolver. Não é para você resolver, não é para o pastor resolver. Deixa Deus resolver. Tome esses passos todos. Siga a orientação. Siga os passos de sabedoria bíblicos. Siga tudo isso. Mas coloque tudo nas mãos de Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não trabalhar, se Deus não edificar a casa, nenhum trabalho vai servir para nada. Então, coloque tudo nas mãos de Deus, coloque tudo nas mãos do Senhor. O que é colocar nas mãos de Deus? É procurar o caminho da contramão. Está todo mundo vindo numa direção. Sabe qual é o caminho de todo mundo? Essa pessoa abusou de mim, eu vou abusar dela também. Essa pessoa fez isso comigo, ela vai pagar tudo o que ela fez comigo. Não é para você retalhar, não é para você fazer com o outro que fizeram com você, não é nada disso. Siga todos esses passos. E aí, não é para você guardar amargura, ressentimento no seu coração. É para você entregar nas mãos do Senhor, para você liberar perdão. O perdão não é um remédio para outra pessoa, é muito mais um remédio para você, para o seu coração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É isso. É para liberar perdão, é para liberar misericórdia sobre a vida das pessoas. Os que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. É para você ter uma atitude de humildade, é para pagar o mal com o bem. É assim que cristão funciona. Você é discípulo de Jesus? Você acha que você é? Tem gente te abusando de você? Você quer saber o resultado para você se dar bem no final? Siga os passos de Jesus. Paga o mal com o bem. Gente, o que é se humilhar? Nós somos cristãos. Nós somos discípulos de Jesus. Que orgulho estúpido é esse no seu coração? Paga o mal com o bem. Por quê? Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Você quer se dar bem no final? Você quer ou você quer se dar mal? Se você quer se dar mal, então se exalte. Seja o dono da última palavra. Seja a razão no ambiente onde você está. Mas se você quer ser exaltado, humilhe-se, porque no tempo certo o Senhor vai te exaltar. Deus vai te abençoar. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Eu quero orar nesse momento. Josias, vem aqui de volta, por favor. Josias está por aí. Vamos cantar de novo esse salmo. E pode ficar aí, Ricardo, também. Mas eu estava ali sentado e eu creio que essa é uma canção para nós cantarmos e nós concluímos. Eu quero convidar você, se Deus tem falado com você de uma maneira ou de outra nesse momento, não interessa para ninguém. Não interessa o que está acontecendo. Deus sabe. Então, o que está acontecendo aí no seu coração? Eu quero convidar você, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar para que Deus confirme a palavra dele, para que Deus possa transformar essa palavra dele em carne, em sangue na sua vida, em vida na sua vida nesse momento. Deus é poderoso. Quero convidar você, sai do seu lugar. Existe uma responsabilidade muito grande sua como pai, como mãe. Nós precisamos de Deus, nós precisamos dos anjos do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar, sai do seu lugar, vem até aqui, traz com você seu pai, traz com você sua mãe, traz com você seu filho, a sua filha, traz você quando era menina, traz você quando era menino. Uma pessoa abusou de você, traz essa menina aqui agora. Nós vamos orar, nós vamos liberar cura sobre a sua vida, nós vamos pedir ao Espírito de Deus, ao Deus que é o Deus que sara, que venha com graça, com poder, com bálsamo, com refrigério. Quantos de nós temos arrastado uma vida de baixa qualidade, porque nós resolvemos as coisas do nosso jeito? Vamos então cantar, vamos cantar a primeira parte.
Amém, Senhor. Amém, Pai. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós aqui, Pai. Oh, Deus. Ah, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus. Senhor, abençoa, Deus. Cura, Deus, em nome de Jesus. E o meu pecado, então, eu não mais vou poder. O meu Senhor Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai. Nós queremos fazer isso que nós cantamos agora. Eu não ocultei o meu pecado, eu não oculto mais o pecado que fizeram contra mim. Eu oro nesse instante, pedindo que a verdade que liberta, liberte nesse momento. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor abençoe a vida desses que estão aqui nessa hora. Homens e mulheres, Pai, que vieram, trouxeram a si mesmos. Trouxeram, Deus, o seu passado, trouxeram, Deus, a sua infância, trouxeram a adolescência, trouxeram filho, filha, marido, esposa. Deus, nós oramos nesse momento, pedindo que o Senhor venha com bálsamo, com refrigério, que o Senhor venha, Deus, com remédio, que o Senhor abençoe, Pai. Nos dê, Deus, a determinação, nos dê a obediência, o coração de discípulo, obediente ao Senhor, para seguirmos, Senhor, os passos, seguirmos a orientação da Tua Palavra. Ó Deus, visita, passeia aqui no nosso meio, Deus. Traz convencimento, o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos pedindo que o Senhor faça isso nesse momento, Deus. Nós não queremos, ó Deus querido, saber, nós não queremos, ó Deus querido, ter informações, nós queremos, Deus querido, ter intervenção do Senhor, nós queremos o poder do Senhor na nossa vida, nós queremos, ó Deus querido, experimentar a cura do Senhor. Ó Deus, faz, ó Deus querido, aqui no nosso meio, na vida de cada pessoa, aqui uma operação, uma cirurgia. Nós oramos pedindo que o Senhor cure, usa os instrumentos que o Senhor tem, usa, Senhor, a Tua Palavra, usa essa mensagem, usa, Deus querido, pessoas, usa, Deus, o seminário que nós vamos ter, usa, Senhor, as ferramentas, mas nós oramos pedindo cura, Senhor, cura, porque só o Senhor é o Deus que sara, só o Senhor quem cura. Abençoa, Deus, a vida desse rapaz, dessa moça. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, transforma, Senhor, a lágrima em riso de alegria, Senhor. Seca, Senhor. Cura, Senhor, essa ferida tão antiga, Deus, que ele cicatriza. Limpa, Senhor. Limpa, Senhor, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que a esperança e a vida plena que vem da cruz venha até aqui, Senhor. Aquele abuso, Senhor, que Jesus viveu. Nós te pedimos, ó Deus querido, que a vida plena, que a saúde, que a esperança que vem do abusado, que foi Jesus Cristo, venha sobre nós nessa hora. Obrigado, ó Deus, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Prospera a Tua Palavra na nossa vida, Senhor. Prospera, Senhor, a Tua Palavra, Senhor. Sopra sobre nós o Teu sopro, Senhor. Nos ajude, nos abençoe. Edifica, Senhor, a Tua obra, edifica o nosso trabalho. Obrigado, Deus querido, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Eu te agradeço, Senhor, e te peço, Deus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Abençoa-nos, nos despeça, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua paz, debaixo do Teu consolo. É a nossa oração no nome sagrado do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Boa semana. E não deixe de tomar o café ali do lado, não.